Seguindo então, Jesus nasceu, foi chamado Emanuel, Deus conosco. Olha só que bênção. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos lá. Graças a Deus, aleluia. João, capítulo 8, vai dizer a mesma coisa. O grande eu sou que está no nosso meio. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos lá. Olha só. Jesus nasceu, veio o grande milagre, porque Deus, através do Espírito Santo, chegou até Maria. Olha a mulher agraciada. Você foi escolhida para o quê? Gerar o Filho de Deus. Você vai ficar grávida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, você vai gerar o Filho de Deus. Aleluia. E olha só o que diz aqui o Evangelho de João. João capítulo 8, diz assim a palavra, vamos lá. Verso 58, Jesus declarou ser o próprio Deus. Então, se é Emanuel, é Deus conosco. Deus conosco. O que acontece? Deus, ele não vai falhar, porque ele está presente de você, está junto de você. Se lá no Antigo Testamento Deus se manifestou o grande eu sou, com certeza hoje ele se manifesta o grande eu sou. Por isso que eu disse aqui no começo, Deus e Jesus é o mesmo. Deus e Jesus é o mesmo. Por quê? Você vai ver agora, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. Olha só. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então ele diz aqui, Jesus estava contando para os seus sacerdotes, contando para o povo ali, que estava ouvindo a mensagem de Jesus. Ele estava dizendo o quê? Olha, antes que Abraão existisse, eu sou. É o seguinte, Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. Esta declaração aqui é a declaração mais abertamente aonde Jesus fala que é o próprio Deus. Por quê? O mesmo Deus que disse para Moisés, olha, eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou o que sou. Diga para eles que o eu sou te enviou. Ou seja, quando Jesus fala aqui, nesse texto, Jesus se declara para o seu povo ser eterno. Jesus, acompanha comigo, você que pode. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 49. Diz assim, ó. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que o samaritano e tens demônio? Os sacerdotes achavam que Jesus estava com demônio no corpo, irmãos. Misericórdia. Eles achavam que Jesus estava endemoniado, falando que era o próprio Deus. E Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai e vocês me desonram. Olha só o que diz aqui, eu não busco a minha glória, a quem a busque e a julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora estamos conhecendo que você tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte? Então os sacerdotes, os fariseus achavam que Jesus estava endemoniado. Não, esse daí está endemoniado. Abraão já morreu faz tempo, os profetas já morreram, e você está falando que antes de Abraão você já existia? Olha o que Jesus fala aqui para eles assim, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês, mas conheço e guardo a sua palavra. Olha só, Jesus fala para eles assim, olha, vocês falam que conhecem Deus. Vocês falam que conhecem o meu Pai. Mas vocês não conhecem nada. Por quê? Eu estou falando dele para vocês. Ele está se apresentando para vocês e vocês falam que eu tenho demônio. Vocês estão blasfemando contra mim e contra o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus não desistiu.
Jesus continuou se revelando para eles. Olha só no verso 56 do capítulo 8 do Evangelho de João. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? É impressionante, né? Quando a pessoa não conhece Jesus, não conhece mesmo. Ele disse aqui, mas você não tem nem 50 anos e já disse que viu Abraão? Olha só o que disse Jesus. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Olha só então. Olha, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, meu amado irmão, telespectador, o que está dizendo aqui a palavra. Jesus dizendo, olha, eu sou. A mesma palavra que Deus disse para Moisés, o eu sou enviou a vós. O eu sou o que sou. O mesmo Deus que disse para Isaías, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então Deus e Jesus é um só. Muitas pessoas não acreditam, não, mas não é. Como pode? Pode. É mistério de Deus. O próprio Deus se manifestou aqui em carne. O próprio Evangelho de João, capítulo 1, diz isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? Então, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, ele é o próprio Senhor Jesus aqui no nosso meio. Então, Jesus falando aqui da sua missão para eles, olha, vocês estão achando que eu tenho demônio, vocês estão achando que eu estou possuído por demônio, vocês estão totalmente errados, vocês estão cegos espiritualmente, vocês estão blasfemando contra o meu Deus. Então Jesus fala aqui, olha, Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia. E ele viu e se alegrou. Jesus estava dizendo o que para eles? Olha, Abraão, que vocês dizem que são filhos de Abraão, aqui no texto fala um pouco antes, fala que eles são filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Claro, Deus disse, Abraão, olha, a sua descendência será grande na terra. E esses homens aqui são descendência de Abraão. E eles são filhos de Abraão. Mas agora eles estavam vendo o próprio Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles não acreditavam. Não, imagina. Você não tem nem 50 anos e já está falando que viu Abraão? E Jesus fala, olha, Abraão queria ver o meu dia. E ele viu e se alegrou muito. O dia do nascimento do Senhor Jesus, a qual o plano de salvação de Deus aconteceu. Abraão se alegrou. Então ele disse para eles, olha, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, aleluia. E olha só o que fizeram, pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou, saiu do templo, passando pelo meio do povo e se retirou. O próprio Deus em pessoa falando com eles. Eles quiseram apedrejar, disseram, está blasfemando, está reclamando aí, falando que, eu sou Deus. E eles achavam, não, você está mentindo. Não tem nem 50 anos, ele disse que já viu Abraão. E Jesus falou, olha meu amigo, Abraão antes dele existir, eu já existia. É o mesmo Deus que disse para Moisés, eu sou o que sou. É o mesmo Deus que disse aqui, eu sou. E na palavra de Deus aqui relata que Jesus declarou 7 vezes, eu sou. Eu vou mostrar para você aqui na palavra, nesse momento, as 7 declarações que Jesus disse, eu sou. Amém? Ele disse, eu sou. Então é o mesmo Deus. Hebreus 13:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e será eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O eu sou de ontem, do Antigo Testamento, é o eu sou de hoje, do Novo Testamento. E é o eu sou da época dos acontecimentos do arrebatamento, do juízo final. Aleluia! Então é o mesmo Deus, hoje e será eternamente. Você está entendendo? Eu creio que você está entendendo.
Aleluia. Então Jesus declara 7 vezes que ele é o eu sou de Deus. Acompanha comigo a primeira declaração de Jesus no Evangelho de João 6:35. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Olha só o que diz a palavra. Hoje, nesse dia, Deus está trazendo uma mensagem para você entender, para você conhecer o teu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, a primeira declaração de Jesus é que ele é, João 6,35 diz: eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Acompanhe comigo mais uma vez. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, mas nem terá sede, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele diz: eu sou. Mais uma vez ele declara: eu sou o pão da vida. Esse pão representa o quê? Alimento para a sua vida espiritual. Você que já tomou seu café da manhã, comeu aquele pãozinho francês, aquele lá foi para você alimentar a sua carne. E Jesus é o pão espiritual, o alimento espiritual para você, para mim, para nós. Ele é o alimento espiritual. É o mesmo pão, o maná que desceu do céu, para o seu povo de Israel, quando Deus enviou o maná, era o pão para alimentar o seu povo. O mesmo pão que o profeta Elias comeu quando estava desanimado, é o mesmo pão vivo que desceu do céu. É o pão que dá alimento espiritual para você. Então nós temos que se alimentar desse pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele mesmo fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quando você busca Jesus, quando você se entrega para Jesus, você não tem fome. Fome espiritual. Amém? Louvado seja Deus. A segunda declaração ele diz: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Diz aqui: falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você segue a Jesus? Você segue a palavra? Se você segue a palavra, você tem a luz da vida. Então ele declara mais uma vez: eu sou a luz do mundo. Para clarear, onde tem escuridão, chegou a luz. Jesus Cristo é a luz. O Evangelho de João, capítulo 1, fala que a luz veio no meio das trevas e as trevas não o conheceram. As pessoas que estavam em trevas, eles não conheceram a luz, porque não abriram o seu coração para receber Jesus Cristo. Você que abriu o seu coração para receber Jesus, você tem a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se você aceitar a Jesus Cristo, o grande eu sou, a sua vida vai ficar iluminada. A luz de Jesus Cristo vai brilhar dentro de você. E essa luz, ela não vai se apagar jamais, porque a luz é Jesus Cristo dentro da sua vida. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele relata isso. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem recebe a Jesus Cristo é filho de Deus. Aceitou a Jesus Cristo dentro do seu coração como único e suficiente Salvador, este é filho de Deus. Amém? Vamos seguindo então. Terceira declaração do Senhor Jesus. Ele declara que ele é a porta. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Olha só o que diz. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagens. Aleluia. Terceira declaração de Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entra na porta. A porta é Jesus. E a porta é estreita, já aviso você.
A porta não é larga não, a porta é estreita, mas vale a pena entrar nesta porta.